Olá a todos, é uma alegria enorme, poder estar aqui novamente gravando esse vídeo sobre o Evangelho. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir, e faço parte do grupo de trabalhadores da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nossa casa fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, e estamos aqui para tentar trazer um pouquinho daquilo que entendemos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, em vídeos anteriores, nossos irmãos trouxeram o esclarecimento sobre o que é pobre de espírito, o que é ser pobre de espírito, o que Jesus queria dizer quando nos trouxe esse ensinamento, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, eles nos trazem sobre a condição da humildade, dos espíritos que reconhecem a grandeza de Deus diante das coisas do mundo. Então, hoje nós vamos falar desse capítulo 7, dos itens de 7 a 9. Então, esse item 7 a 9, ele fala sobre mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Então, aqui Jesus traz para nós, que foi registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, ele nos traz o seguinte ensinamento. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Bom, como a gente aprendeu sobre o que Jesus queria dizer como pobres de espírito, nesse trecho do Evangelho de Mateus, ele fala sobre os sábios e prudentes, que Deus teria escondido, ou seja, Deus teria dado essa missão a Jesus de trazer esse ensinamento, e fez com que as pessoas que se despertavam diante do ensinamento de Jesus eram aquelas que já estavam com o coração voltados para Deus. Então, se a gente buscar compreender o porquê do povo hebreu, do porquê daquela região, então Emmanuel nos traz no A Caminho da Luz uma explicação sobre o porquê desse povo, porque já era um povo que trazia ali um conhecimento sobre a divindade, principalmente essa condição de crença num Deus único. Então, Jesus ali procura esclarecer, agradecendo ao Pai, que aqueles que na época se diziam ali muito sabidos, como nos explica no Evangelho, sabichões, que eram aqueles que se destacavam pela sua inteligência diante das pessoas, eles traziam também muito aguçado a sua condição do egoísmo, porque eles já se julgavam conhecer todos os mistérios da divindade. Eles já achavam que eles eram mais importantes do que as outras pessoas que não tinham cultura. Cultura que a gente está dizendo aqui é conhecimento das escrituras, conhecimento dos ensinamentos de Deus, não conseguiam ser um representante de Deus na Terra,
Então eles se julgavam assim, né? Eles se julgavam a voz de Deus aqui na terra. E então eles achavam que já detinham tudo o que era necessário para estarem no reino dos céus, né? Então, quando Jesus veio falar de uma linguagem mais simples, né? Simbólica, muitas vezes, né? Então, ele precisava trazer ali alguns esclarecimentos por parábolas. E quando ele contava essas histórias para poder exemplificar, né, como era a forma de agir da divindade, né, ele despertava então esse interesse no coração daqueles que já estavam, né, com capacidade para poder compreender, né? Então, quando ele contava ali uma parábola, como da vinha, né, ou como a do semeador, imagina, né, se aqueles que eram os doutores da lei perdiam tempo em analisar o que Jesus realmente queria trazer com aquele ensinamento, né? O seu orgulho não deixava, né, que prestasse atenção nas palavras de um filho de um carpinteiro, né, que para eles era uma afronta, né? Imagina como eles, os doutores, né, poderiam ali ser conduzidos a algum conhecimento por um filho de carpinteiro que nem, né, teve instrução direito. Então aquilo para eles era uma ofensa, mas quando Jesus se colocava a trazer esse ensinamento, uma grande parte do povo, né, que entra nessa condição da simplicidade, com humildade, né, queriam ouvir, queriam compreender aquilo que Jesus estava trazendo com uma forma tão simples, né, com uma forma tão clara, né, de uma forma tão serena. Então, o que Jesus agradece, né, a Deus naquela oportunidade foi isso, porque todos aqueles que o seguiam, né, eles seguiam porque tinham a crença, né, tinham a fé em Deus e a crença em Jesus. O que Jesus trazia para eles começavam a fazer sentido porque eles ansiavam exatamente aquilo, né? Eles ansiavam um ensinamento que pudesse estar à altura deles, né? A altura que eu digo é na condição da compreensão, não como era feito por alguns doutores da lei que usavam expressões muito refinadas, né? Muitas vezes inventavam vocábulos ou falavam em línguas, né, que às vezes eram pouco entendidas ou pouco praticadas. E Jesus não, Jesus senta com todos ali e na simplicidade conta a historinha, né? Como muitos fazem com as crianças, né? Para explicar alguma coisa, às vezes para poder explicar sobre o perigo, né? De que a criança pode se submeter, né? Fazendo algum tipo de atitude. Então você ilustra, né? Cria uma história, cria um contexto, e ali você consegue então despertar a atenção da criança e passar para ela aquele conhecimento, mas aí precisa ter o interesse, né, da criança. Então nisso que Jesus vem trazer, né, para a gente, quando ele agradece a Deus, porque ele vê o verdadeiro interesse daquelas pessoas. Ele começa a perceber, né, no íntimo de cada um ali, né? Ele começa a ver o despertar daquelas almas, né? Que as suas palavras ali está começando a fazê-las pensar, né? Está começando a fazê-las em compreender, né, os mistérios da divindade, né, como que Deus age, né, como que é a sua bondade, porque sempre pregaram medo para eles, né, de Deus. E Jesus, de repente,
começa a trazer, né, um Deus que é Pai. Né? Então, quando ele conta as histórias, né, ele conta a história já, as parábolas, sempre colocando, né, um pai com relação aos seus filhos, né, a parábola do filho pródigo, né, então ele fala do senhor, né, dono da plantação, né, ele começa então a colocar Deus, né, nessa condição em que seria fácil compreender como que Deus agiria, né? Então, o semeador, né, então está lá, ele sai, né, um trabalhador de Deus, né, sai a plantar nos corações e vai encontrar então corações mais endurecidos, né, corações que ainda, né, balançam assim, não tem ainda uma fé muito forte, até encontrar um terreno, né, fértil, um terreno preparado, ou seja, um coração preparado para receber Deus, né? Então, fala sobre os trabalhadores, né? Então Deus colocando tarefas aos espíritos, né? Os que estão encarnados, aqueles que estão desencarnados, dando a cada um uma missão num determinado tempo de evolução, né, da Terra. Então vieram os primeiros, vão laborando, né, vão cultivando, vão plantando, e aí depois vem os demais dar continuidade a esse trabalho, né, e assim vai até os trabalhadores da última hora, que é quando todo o plantio já está bem mais preparado, né? E as pessoas já compreendem mais como que funciona todas essas coisas, né? E lembrando que Jesus, né, nesses dizeres, ele não está tirando o incentivo da busca do conhecimento, né? É bom que nós deixemos claro isso, né? Ele não está dizendo para vivermos na ignorância, né, intelectual, porque isso é que vai fazer a gente evoluir. O que ele está colocando para nós é que, mesmo que a gente alcance, né, grandes conhecimentos, que nós tenhamos aí nossos títulos de doutores, de mestres, né, nós não deixemos de ser humildes para podermos receber os ensinamentos que estão fora do nosso alcance, para que a gente abra espaço para isso, né? Então a ciência ela não pode se fechar e partir do princípio de que a natureza, né, se formula e se transforma, né, de forma aleatória, sem entender que nisso há uma organização, né, que nisso há uma força maior que coordena esse desenvolvimento. Então, se nós olharmos, né, tanto nos reinos mineral, vegetal, animal, né, nós vamos vendo comportamento que são milenares, né, de determinadas plantas, né, o desenvolvimento de determinados minérios, o comportamento de determinados tipos de animais, né? Então, nós vamos observar que desde a sua criação, esses, né, corpos vão agindo da mesma forma, né? Então, vai se modificando alguns elementos da natureza, algumas espécies deixam de existir porque já não encontram mais um ambiente propício para a sua propagação, mas aí surgem outras, né? Então, como foi o processo da Terra, né, do seu resfriamento, da sua preparação para poder haver a vida orgânica, né, como espalhar-se essa vida por todo o espaço que nós temos na Terra. Então a gente precisa compreender que
né? Nós vamos analisar por meio da ciência como que isso foi se transformando, mas nós precisamos entender que para isso se transformar tem que ter um princípio, né? E o princípio não pode ser o nada, né? Então, o espírito encarnado, né, que hoje detém um grande conhecimento, ele pode perceber, né, que por mais que se queira pregar, né, o sentimento materialista e achar que a natureza por si só ela cria e destrói todas as coisas, mas é importante a gente entender que nós não temos capacidade ainda para compreender todos os mistérios, tanto que o princípio de tudo, né, é baseado numa teoria, né, ou seja, é algo que se pensa ter acontecido dessa forma, porque como isso antecedeu a existência né, de nós, espíritos encarnados aqui na Terra, nós não temos como comprovar o princípio de tudo. Então a gente parte dessa ideia de que possa ter acontecido assim para poder termos os resultados que nós temos hoje. Então Jesus não está condenando a humanidade a viver na ignorância intelectual. O que ele está pedindo, né, ou agradecendo, na verdade, ao Pai, é que no momento em que ele estava aqui conosco, né, aqueles que o seguiam tinham a simplicidade, né? Estava sendo revelado para eles pelas suas histórias a divindade, né? Os segredos da divindade ali. Então é muito importante a gente ter esse sentimento, né? Essa compreensão. E quando ele fala para nós sobre os simples e os pequeninos, né, nós não entendermos que isso é na condição intelectual, mas sim os simples e pequeninos na condição de humildade e estar preparado para poder receber todo esse ensinamento, que é muito importante para o nosso crescimento, né? Então vamos prestar atenção nisso, né? Vamos observar o que Jesus quer nos dizer todas as vezes que ele traz uma mensagem em que faz a gente refletir. Nós não podemos tomar ao pé da letra, porque naquele momento, né, Jesus nos explica que ele não podia trazer as coisas tão claramente, né, porque nós não tínhamos a capacidade de receber isso. Então precisava dessa pureza de coração, precisava dessa simplicidade para que quando ele nos contasse, né, as suas histórias, quando ele formulasse as parábolas, a gente então ia se despertando, né? Porque ao invés de ficar questionando ele, né, nos porquês, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? A gente começou a parar para escutar, né? Então, ao invés de desdenhar, como os doutores da lei faziam, ou ficar testando ele a todo momento, nós buscamos, né, entender. Nós paramos para poder observar as suas atitudes, né, os seus pensamentos, os seus ensinamentos, todas as coisas que eram trazidas para nós naquele momento. Então é importante, né, que a gente compreenda isso. Aqui, num trecho do Evangelho, para a gente cada vez mais deixar mais claro isso que nós estamos trazendo, eles colocam aqui, né, para a gente. Né? Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las.
Coloca aqui, é que precisamos entender pelos primeiros os humildes, né? Os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, né, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus deixa, né, a busca dos segredos na terra e revela dos céus aos humildes, né, que se inclinam perante Ele. Né? Então, isso que Kardec vem trazer com a espiritualidade, né, que era importante que a gente entendesse o ensinamento de Deus, né, e o ensinamento da matéria de forma simples, que a gente não tentasse aí afrontar Deus, né, querendo rebaixá-lo a uma condição insignificante. Então, meus irmãos, né, espero que a gente tenha conseguido. Hoje estamos fazendo aí de uma forma um pouco mais reduzida, né, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco daquilo que entendi sobre os ensinamentos do Evangelho. Né? Então, que Deus abençoe a todos, que haja, né, paz e harmonia em todos os lares, que todos os corações em aflição possam despertar para Deus, né? Que a gente não culpe Deus pelas coisas que nós, espíritos encarnados, estamos fazendo, né? Que nós possamos compreender que Deus, na sua bondade infinita, deu a todos a mesma capacidade de crescer, de progredir. Basta nós querermos seguir esse caminho, né? Nós não podemos culpar a Deus pelo sofrimento que as outras pessoas nos causam. Muitas vezes a gente acha que Deus nos abandona nos momentos mais difíceis, mas é porque a gente muitas vezes fica personificando Deus e achando que Deus vai vir, né, até nós, se materializar para nos ouvir e entender os nossos problemas. Mas Deus está fazendo isso a todo momento, quando nós abrimos o nosso coração para Ele. E a forma de nos ajudar é encaminhando pessoas, corações bondosos que nos auxiliam. Então, que nós possamos fazer, como Jesus nos retratou agora, sermos humildes, sermos simples, né? E entender o ensinamento da divindade de todas as formas que Ele nos passa. Lendo o Evangelho, né? Ouvindo uma palestra, uma música que edifica, lendo um livro que nos ajude. Então a gente tem que buscar Deus em todos os lugares onde Ele está. Precisamos abandonar o pessimismo, né? Precisamos abandonar o orgulho, a vaidade, e precisamos focar no amor e na caridade. Quando nós acordarmos para a irmandade que somos e passarmos a ajudarmos uns aos outros, com certeza não haverá dor nem fome nessa terra. Todos estarão dispostos a ajudar e todos, né, passarão a viver melhor, porque estão servindo. Então que possamos olhar para os nossos irmãos à nossa volta e que possamos enxergá-los como um ser da família. Somos filhos do mesmo Pai e assim conseguiremos superar todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Fiquem com Deus e tenham todos excelentes dias por todo sempre. Que assim seja.